Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um Notícias da Semana. Você já sabe, é aquele momento em que eu faço uma recapitulação do que foi postado mais recentemente nos blogs criacionismo.com.br e no blog outraleitura.com.br, dois blogs que eu mantenho voluntariamente há um bom tempo já. O blog Criacionismo está celebrando neste ano 20 anos de existência. Creio que seja o blog pioneiro aí na divulgação do criacionismo no Brasil, em língua portuguesa, portanto. Convido você a acompanhar esses dois blogs aí, Criacionismo e Outra Leitura, e quero compartilhar com você agora as últimas postagens no blog outraleitura.com.br, porque no Criacionismo eu acabei não postando nada nos últimos dias, mas no Outra Leitura sim. E aqui está na tela, então, a primeira indicação aí para você, caso não tenha assistido ainda. Ontem à noite, quinta-feira à noite, portanto, o pastor Roger Tavares e eu fizemos uma live bem interessante, verdadeiros lugares por onde Jesus passou. Porque muitas dessas viagens que são feitas lá para Israel acabam levando as pessoas apenas nos pontos mais turísticos, mas não quer dizer que necessariamente aquele local seja o local onde realmente aconteceu o evento, o milagre, aquilo que está relacionado com Jesus. Então, nas viagens que o pastor Roger organiza, e ele já foi premiado 2 vezes, prêmios internacionais, ele costuma mostrar todas as possibilidades e aponta qual é o local mais provável para que aquele evento, aquele milagre tenha acontecido. Então, fica aqui a minha dica para você, assista este vídeo aí, bem interessante, verdadeiros lugares por onde Jesus passou. Outro vídeo, aliás, vídeos que eu quero recomendar para você, são os que eu tenho disponibilizado todos os dias em meu canal aqui no YouTube, do projeto Reavivados por Sua Palavra. Acabamos de começar o livro de Êxodo. Que maravilha foi ter dedicado aí 50 dias para estudar o livro de Gênesis, né? E aí todos os dias, como eu disse, eu libero aí um vídeo com um pequeno resumo aí de 5 minutos, 6 minutos de cada capítulo. Você pode receber todos os dias, gratuitamente, esses conteúdos, vídeo, textos que eu já escrevi também ao longo de 9 anos de projeto Reavivados por Sua Palavra, porque a ideia é um capítulo por dia, em 3 anos a gente lê toda a Bíblia. Já estamos na quarta fase, portanto, já lemos a Bíblia 3 vezes nos últimos 9 anos dessa forma. Um capítulo por dia você lê com reflexão, com calma, quem sabe até consultando um comentário bíblico, um bom comentário bíblico, como, por exemplo, o comentário bíblico Andrews, recém-lançado pela CPB, e, claro, sempre com oração. Esses vídeos aqui, espero que estejam sendo uma ajuda também nesse seu processo aí de conhecimento da Palavra de Deus e, consequentemente, também do Deus da Palavra. Começamos, então, aqui o livro de Êxodo, fiz uma introdução geral ao livro, e aqui já é o primeiro vídeo do primeiro capítulo, Vida Difícil e Parteiras Desobedientes, né? O que aconteceu ali? Então, acompanhe, e como eu disse, você pode receber esses materiais aqui, vídeos, textos, algumas artes também que eu produzi ao longo desses 9 anos, para compartilhar nas redes sociais, bastando para isso você se inscrever no meu canal no Telegram ou no meu canal no WhatsApp. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links de acesso. Você entra ali e passa a receber todos os dias esses conteúdos e outros mais também que eu costumo produzir aqui nas minhas redes sociais. É um trabalho voluntário que eu faço com muita oração, com muita responsabilidade, tá bom? Outro aqui, comentário da lição. Então, toda semana também eu gravo aqui, disponibilizo no meu canal, um vídeo da lição da Escola Sabatina da semana, que nessa semana está muito boa também, né? Para quem o fim é chegado. A lição nos propõe aí uma reflexão sobre o dilúvio, sobre Sodoma e Gomorra, e o que esses eventos do passado têm que ver com o nosso tempo. E eu fiz aí um comentário dessa lição, espero que você goste também desse vídeo aí, tá bom? A Assembleia Legislativa de Santa Catarina homenageia a Igreja Adventista pelos 130 anos de sua primeira igreja no Brasil. Aí está. Eu fiz um compacto do vídeo original, que tem mais de 1 hora. Você pode assistir também lá na descrição do vídeo, tem o link para o vídeo original, lá do canal da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Foi uma homenagem muito bonita, muito significativa. Pessoas ali relevantes foram convidadas e foram homenageadas. O que estava presidindo ali, o deputado que estava presidindo a sessão, dedicou palavras muito bonitas à Igreja Adventista. Dr. William Bittencourt, que é o presidente da OAB Santa Catarina para Assuntos de Liberdade Religiosa, também fez um discurso muito bonito. Então fica aqui meu convite para você assistir a este vídeo aqui. No meu canal está um compacto. Realmente foi uma justa homenagem pelos 130 anos de presença relevante da Igreja
no Brasil. Por quê? Em 1895, chega o pacote de literatura adventista em alemão, ali no Porto de Itajaí, vai para o casarão Hort, ali em Brusque. Então você tem também a família Hort, ali depois o Adolfo Hort, que era um garotinho na época em que o pacote foi aberto, ele se converte 10 anos depois. O proprietário do casarão, David Hort, estava ali, obviamente, também presente no momento que o pacote é aberto, e a literatura vai chegando, vai sendo distribuída. Veja bem, por um bom tempo não havia pastores, comportores, missionários, era a literatura, livros e revistas que estava fazendo o trabalho de convencer as pessoas, de converter muita gente. Basicamente eram descendentes de alemães luteranos que viviam ali naquelas colônias, como a colônia de Brusque. Em 1890, portanto, 10 anos depois, Guilherme Bels, lendo essas literaturas, acabou se convertendo ao adventismo, tornando-se assim o primeiro guardador do sábado no contexto adventista no Brasil, quando se tem notícia. Então, dali, ele, a esposa, Johanna, também se convertem à mensagem adventista, e 5 anos depois, em 1895, o primeiro pastor vem ao Brasil para fazer os primeiros batismos, pastor Frank Westphal. O primeiro batismo foi feito no Rio Piracicaba, em São Paulo, porque nesse meio tempo, entre a conversão de Bels, em 1890, até a chegada do pastor, em 1895, outras pessoas foram se convertendo também, graças à leitura da literatura adventista, que foi o caso de Guilherme Stein Jr., primeiro brasileiro batizado, né, na Igreja Adventista aqui no Brasil, no Rio Piracicaba. Ele leu o livro Grande Conflito, em alemão, que tinha sido adquirido pela sogra dele, e com isso, então, ele se converteu. Ele foi metodista, luterano, e depois tornou-se adventista, e foi o primeiro editor da Casa Publicadora Brasileira, primeiro professor de escola adventista aqui no Brasil, escreveu livros fantásticos, pelo menos 5 obras, né, de destaque, sobre o sábado, sobre as profecias de Daniel, sobre a origem das línguas e das religiões, material fantástico que merece ser conhecido pelos adventistas de hoje. E, então, a Igreja Adventista lá de Gaspar Alto é organizada pelo pastor Westphal em 1895. Nós tivemos, então, o primeiro batismo de Stein Jr. em Piracicaba em abril, e depois, em junho, lá em Santa Catarina, o segundo batismo foi feito ali no Rio Itajaí, Mirim, em Brusque, e o terceiro batismo, aí sim, lá em Gaspar Alto, no riacho que passa ali até hoje, né, ao lado da igreja, foi feito o terceiro batismo. Naquela ocasião, ali às margens do rio Itajaí Mirim, pastor Westphal faz uma santa ceia, e ali ele organiza a Igreja Adventista de Gaspar Alto. Augusto Ohm, ele é colocado como o primeiro eleito, como o primeiro ancião da igreja, e quando tem primeiro ancião, você sabe que já é uma igreja organizada, né? E Guilherme Bels é diácono, é eleito como diácono da igreja de Gaspar Alto. 1895, a igreja organizada. 1896, o primeiro templo de madeira é construído. Então, essa cerimônia, ela celebrou os 130 anos de organização da primeira igreja adventista do sétimo dia no Brasil, que é a Igreja Adventista de Gaspar Alto. Realmente uma cerimônia, repito, muito bonita, e que que vale a pena ser assistida, né, esse registro histórico aí para o adventismo no Brasil. É hora de viver sem culpa. Mais um sermão aí. Bom, eu sou suspeito, né, mas para mim, uma das melhores pregadoras, a minha preferida, né, a Débora, minha esposa, e aqui um sermão dela sobre a questão da culpa. Uma mensagem muito bonita, bíblica, tocante. Fica aqui meu convite para você assistir, se não assistiu ainda a esse sermão aqui, tá bom? Censo 2022. Recém-divulgados aí os resultados desse censo, né? E o que se percebeu? Católicos seguem em queda e evangélicos e sem religião crescem no país. Aqui tem vários dados, para quem se interessa por isso, né? Tem aqui isso aqui eu extraí do site do IBGE mesmo, né? Tem todo aqui os percentuais e um resumo aqui num gráfico, para você ter uma ideia. Desde 1872, evidentemente que a pesquisa foi sendo refinada com o tempo, né? Até hoje, ou até 2022, que foram os últimos dados, você tem aqui, ó. Naquele tempo, né, 1872, 90, 1940, 1950, os católicos eram imensa maioria no Brasil, né, quase 100% lá em 1872, apesar de que, segundo os dados, até os escravos eram catalogados como católicos, porque o senhor deles era católico, então todos eles eram colocados como católicos.
não era assim tão preciso, né? E isso vai caindo com o tempo, veja só. 1940 gera 94%, vou dar um salto aqui para 1970, gera 91%, 1991 já eram 82%, e você vê que os evangélicos vão crescendo, enquanto os católicos vão diminuindo aqui em proporção, né? E aqui também tem as religiões, os sem religião, que vão aumentando com o tempo também aqui, essa última cor aqui, né? Outros, também aqui em azul mais claro, espíritas, teve até uma pequena queda em relação a 2010 aqui no Brasil. Enfim, então aqui você tem o dado de 2022 mais recente. Católicos já são 56,7%, enquanto os evangélicos, e aqui inclui várias igrejas, né, são 26,9%, outras 4,2%, espíritas 1,8%, caiu de 2,2% para 1,8%, e os sem religião aumentaram de 7,9% para 9,3%, de 2010 a 2022. São dados interessantes, aqui há alguma análise também, evangélicos têm perfil mais jovem, segundo essa pesquisa. Aqui mostra, então, pessoas de 25 anos ou mais por grandes grupos de religião, tá? Segundo o nível de instrução. Então, você vê aqui que entre os católicos, né, aqui no gráfico a cor amarela, sem instrução e fundamental incompleto, tá? Então, entre os católicos, o número dos sem instrução, fundamental incompleto, é maior do que os que têm formação mais escolar ou acadêmica, né? Entre os evangélicos há um empate aqui, entre os sem instrução e ensino médio e superior incompleto. Então veja aqui nos evangélicos há um empate aqui, né? Enquanto nos católicos os sem instrução estão em maioria. E assim vai, né? Você pode analisar aqui todos os dados dessa pesquisa para ver também o grau de escolaridade de cada religião. Então, resumindo tudo, está aqui embaixo, eu coloquei aqui um resumão, né? Comparação entre os censos de 2010 e 2022 do IBGE sobre religião. O número de evangélicos cresce e o de católicos diminui no Brasil. Católicos, então, resumindo, em 2010 eram 65,1%. Em 2022 já são, ou diminuiu para 56,7%, uma queda de 8,4 pontos percentuais. 8,4, né, de queda. Evangélicos, que eram 21,6% em 2010, agora já são 26,9%. Houve um aumento, né, um crescimento de 5,2 pontos percentuais. Enquanto católicos crescem, os evangélicos, enquanto os católicos decrescem, diminuem, os evangélicos crescem. Aí, claro que isso aí causa preocupação, evidentemente, na liderança católica, né? E os sem religião, em 2010 eram 7,9%, em 2022, 9,3%. Então, houve um crescimento de 1,4 ponto percentual. Não quer dizer que sejam sem religião, sem fé, né, sem uma crença. São pessoas que não têm uma religião formal, não frequentam uma igreja institucional, mas muitas delas se declaram também pessoas que têm fé, né? E a gente sabe que a imensa maioria do Brasil hoje são pessoas que creem, né, em Deus, se juntar todos esses grupos aí. Os ateus hoje são um grupo muito pequeno, um percentual bem baixo mesmo, e eu creio que nem foram colocados aqui nesses dados aqui do IBGE. Muito bem, então fica aqui convite para você analisar os números, né, e tirar suas conclusões. Sobre os críticos de plantão, eu fiz uma pesquisa nos textos de Ellen White, o que ela diz, primeiramente na Bíblia, né, e depois nos textos de Ellen White sobre aqueles que só vivem para criticar, para falar, apontar os erros, né, da igreja, das pessoas, e isso, obviamente, não agrada a Deus, está em desacordo com a Bíblia e em desacordo também com aquilo que Ellen White escreveu. Isso quer dizer que as pessoas têm que ser cegas para os erros? Não, não é isso. Isso quer dizer que existem os fóruns adequados para que uma crítica, digamos, construtiva seja feita, né, para buscar o melhor, para buscar as correções, e não jogar isso ao vento, né, para que todos saibam, né, dos problemas que há. Então, existem critérios, existem conselhos bíblicos de Ellen White também com relação a esse tema, e eu gravei um vídeo usando esse post aqui, e aqui está. Padre diz que ser adventista é massa. Na verdade, é um padre que sempre usa essa expressão, é uma gíria, né? Eu até disse no vídeo que é uma gíria antiga, mas na verdade depois me corrigiram, né? Muita gente do Nordeste, no Norte, ainda usa bastante essa gíria massa, né? É muito massa, muito legal, né? Bem, esse padre tem esse hábito, e um dia alguém perguntou, padre, é pecado ser adventista? Ele falou, não, não é pecado, é muito massa, na verdade. Interessante, foi muito simpático da parte dele, só que houve alguns críticos de plantão, como eu intitulei aqui nesse post, né, que
começaram a criticar também isso aí, né? Dizer que, olha, é massa isso que acontece na igreja, é massa esse detalhe aqui que é um problema, e foram só apontando os erros. Enquanto o padre foi bastante positivo, esses críticos só viram as coisas negativas. E, infelizmente, misturaram coisas que, de fato, devem ser criticadas, devem ser alvo de preocupação, de oração e tudo mais, misturaram isso com coisas que são totalmente ilícitas, que são alinhadas com a igreja, que estão pregando o evangelho, sem os exageros de alguns que vão a extremos, né? Então, aqui nesse vídeo eu faço uma reflexão, ele foi bem assistido aqui no meu canal, e peço que você também assista, né, com espírito de oração, com reflexão, enfim, é o meu posicionamento, eu entendo desse jeito, né, e creio que há respaldo aqui bíblico e de Ellen White também para eu ter gravado esse vídeo sobre esse assunto, tá bem? Comentário da lição, aí já da semana passada, né, a lição está muito boa, por sinal, né, vale a pena a gente assistir. Proclamem dos telhados como usar a internet para anunciar a volta de Jesus. Eu dei uma aula para os alunos de teologia do NASP, e aqui está então a gravação dessa aula. É um vídeo em que eu conto um pouco da minha experiência como pregador virtual também, né? Eu até disse também no vídeo que nós não podemos negligenciar a pregação, o testemunho pessoal. Por isso, minha esposa e eu fazemos questão de não só dirigir classes bíblicas virtuais, mas também sempre estar dando estudos bíblicos presenciais. Para uma família, para um casal, para um jovem, para umas... Enfim, aquelas pessoas que Deus encaminha para a gente. Sempre, desde que nós éramos namorados, né? Isso já há praticamente 30 anos, né, que nos convertemos, enfim, a gente tem dado estudos bíblicos e tem sido uma bênção. Eu recomendo para você também. Depois que as redes sociais se popularizaram, pensamos, por que não usar também os recursos virtuais para continuar pregando o evangelho? E aí fazemos as duas coisas, né? Temos sempre a nossa pregação presencial, classes bíblicas na igreja, sempre fizemos isso, estudos bíblicos nos lares, e usar também o Instagram, o WhatsApp, o Telegram, Facebook, canal no YouTube, para pregar o evangelho, enquanto podemos, enquanto temos liberdade para fazer isso, temos que aproveitar ao máximo para espalhar a mensagem de Deus, a mensagem do reino entre as pessoas. Nesta aula aqui, convido você a assistir, quem sabe até compartilhar com os líderes da sua igreja, né? Eu falo sobre proclamar sobre os telhados, com base numa passagem bíblica de Mateus, tá? Como usar a internet para anunciar a volta de Jesus. Vamos aproveitar isso, né? Vamos pregar o tempo todo. Eu disse nesse vídeo que o cristão não faz missão, ele vive em missão. Ele está sempre sensível para ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, vá para esse local, fale para essa pessoa, deixe um livro com este indivíduo. É isso que temos que fazer, ser sensíveis à voz de Deus e disponíveis a ser usados pelo Espírito Santo. Ellen White e lesbianismo, refutando uma acusação absurda de Rodrigo Custódio. Esse é um vídeo que o pastor Sérgio Monteiro, meu grande amigo, pastor lá na Nova Zelândia, fez, refutando uma acusação absurda desse rapaz, o Rodrigo Custódio, lá no seu canal Para Que Possamos. Ele faz uma acusação realmente muito baixa de lesbianismo por parte de Ellen White, e aqui o pastor Sérgio ele refuta categoricamente com textos, né, mostrando que Custódio ele distorceu textos para tentar apresentar uma situação que não se sustenta, não é verdadeira, é mentirosa, né? E até agora o Rodrigo não refutou em volta, né, de volta esse vídeo aqui do pastor Sérgio Monteiro, porque realmente contra fatos não há esperneio, né? Contra fatos não há argumentos, né? Matéria de afiliada da TV Globo destaca a guarda do sábado. Matéria muito legal, né? De uma afiliada da Globo. De vez em quando a grande imprensa também presta um serviço positivo, né? O caso aqui. E nesse caso aqui, essa sucursal, ela fez uma reportagem bem interessante destacando o sábado. E sabe o que eu estou percebendo? Que esse assunto tem ganhado destaque na internet, nos canais. Alguns canais evangélicos estão tratando desse assunto, fizeram debates recentemente sobre o sábado. Será que o sábado é bíblico? Será que precisamos continuar guardando o sábado? Interessante isso, né? Até porque sabemos que em algum momento, no fim da história, não quer dizer que seja agora, pode ser até uma amostra grátis, quem sabe, né? Esse assunto vai se tornar polêmico, vai chegar à grande imprensa, vai chegar às redes sociais e na boca do povo. E as pessoas vão discutir, vão ter acesso, né, a informações a respeito disso. Hoje tem muita coisa na internet. Eu mesmo aqui no meu canal, se você quiser, você pode colocar no buscador A Verdade sobre o Sábado. Tem um vídeo ali de 1 hora, mais ou menos, em que eu trato desse assunto de capa a capa na Bíblia.
E a gente, obviamente, conclui que o sábado ele continua em vigor, tanto quanto o mandamento que diz para não adorar imagens, tanto quanto o mandamento que diz para não adulterar, não roubar, não matar, honrar pai e mãe, e etc. São 10 os mandamentos. Por que Deus teria mudado apenas um? Não faz sentido, né? Então é interessante ver esse interesse, né, renovado nesse assunto. E essa reportagem da TV, da sucursal da TV Globo, não creio que veio por acaso, né? Ela também ajuda, no caso aqui, positivamente, porque ela mostra realmente as bênçãos que aqueles que guardam o sábado colhem por serem fiéis à lei de Deus. Lei Magnitsky, o Apocalipse, eu acho que isso aqui eu já comentei no último vídeo, enfim, são textos mais antigos aqui. Eu creio que seja isso, então. Espero que você tenha gostado aqui da minha atualização dos conteúdos no blog outraleitura.com.br e, de novo, eu convido você a acompanhar esse blog aí, tá bom? Atualizações semanais e aqui no canal diárias, especialmente com os vídeos do Reavivados por Sua Palavra. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.